se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da moça do espelho. Na pequena cidade de Conceição do Castelo, havia uma casa antiga, de janelas de madeira carcomidas e paredes cobertas por trepadeiras. Ninguém ousava se aproximar à noite, principalmente por conta do quarto trancado no 2º andar. Contavam os moradores mais antigos que lá vivia uma moça, bela como nenhuma outra, que se encantava por espelhos. Seu nome era Clarice, e desapareceu misteriosamente após um baile no ano de 1932. O espelho ainda permanecia no cômodo, pendurado entre 2 velas negras nunca acesas. A casa fora deixada intocada desde então, como se o tempo tivesse congelado ali dentro. Toda vez que alguém tentava arrombar a porta do quarto, ouvia-se um grito sufocado vindo de dentro, seguido de um barulho seco, como unhas arranhando o vidro. As pessoas começaram a dizer que Clarice não havia desaparecido. Ela teria sido aprisionada dentro do espelho por uma maldição. Alguns juravam que viram o reflexo dela chorando do outro lado do vidro, com os olhos arregalados e mãos espalmadas tentando sair. Ninguém mais teve coragem de encarar o espelho diretamente. Na escola, as crianças sussurravam sobre a moça do espelho como se fosse um jogo. Mas todos sabiam que dizer seu nome 3 vezes diante de qualquer espelho era um convite para a morte. Um menino da região tentou numa brincadeira. 2 dias depois, foi encontrado debruçado sobre a pia do banheiro da escola, com os olhos virados para dentro e marcas de unhas no rosto. Clarice foi esquecida pelos documentos e pelos vivos, mas jamais pelo espelho. O vidro embaçava nas noites de lua cheia, e marcas apareciam como se dedos passassem por dentro, desenhando palavras que ninguém conseguia decifrar. As freiras do antigo orfanato ao lado da casa diziam que aquilo era coisa do outro lado. No inverno mais recente, um grupo de estudantes de Vitória decidiu gravar um documentário sobre lendas urbanas do interior. Chegaram em Conceição do Castelo rindo e zombando. Entraram na casa durante a noite, com lanternas e câmeras. Quando subiram ao 2º andar, a porta do quarto estava entreaberta. Dentro do quarto, o ar era denso, pesado, como se o tempo ali realmente não corresse. O espelho era maior do que imaginavam, e sua moldura era talhada com figuras distorcidas e chorosas. Uma das estudantes, Luísa, aproximou-se do vidro, tentando ver seu reflexo. Mas o que viu não era o seu rosto, era o de uma mulher vestida de branco, com os olhos pretos como breu. Clarice sorriu para Luísa, mas não foi um sorriso humano. Foi um estiramento grotesco dos lábios, como se a carne fosse puxada de dentro para fora. Luísa deu um passo para trás, assustada, mas ninguém mais viu o que ela viu. A imagem da moça desaparecera, e o espelho agora mostrava apenas a todos ali reunidos. Na gravação que fizeram, o espelho parecia coberto por uma névoa escura que impedia o foco. Um dos rapazes, Iago, sugeriu que colocassem velas negras acesas ao lado do espelho, como diziam nas lendas. Quando fizeram isso, uma pancada forte sacudiu o cômodo. A porta se fechou com estrondo. A câmera caiu. Do lado de fora, as freiras do orfanato relataram gritos apavorantes vindo da casa. Mas ninguém teve coragem de entrar. Os moradores amanheceram em oração, esperando por notícias. Pela manhã, não havia sinal dos estudantes. Apenas a câmera jogada no chão do quarto, com a última imagem parada, Clarice do outro lado do espelho, sorrindo com os olhos cheios de sangue. A polícia nunca conseguiu explicar o sumiço. As imagens foram descartadas como fraude, e a fita arquivada. A casa, mais uma vez, foi selada. Mas agora, as aparições aumentaram. Clarice parecia mais ativa, mais faminta. Ela olhava dos espelhos da cidade, nos banheiros, nos elevadores, até mesmo nas vitrines. Luísa, que voltou para Vitória, começou a se trancar em casa. Dizia ver Clarice no reflexo das colheres, das janelas, da TV desligada. Quando seus pais a encontraram, estava em posição fetal no chão do quarto, encarando o próprio reflexo no espelho do armário. Sua última frase foi: "Ela sorri quando você tem medo." Anos se passaram, mas Clarice não foi esquecida. A cada geração, uma nova vítima.
Um fotógrafo local decidiu investigar por conta própria. Chamava-se Álvaro, e estava obcecado com histórias antigas. Ele estudou registros, cartas e até relatos de exorcistas que tentaram selar o espelho. Descobriu que Clarice foi oferecida como sacrifício durante um ritual interrompido. A moça nunca quis fazer parte daquele pacto. Mas a inveja das outras mulheres e o ciúme dos homens da vila a condenaram. Acusada de bruxaria por ser bela demais, foi arrastada até o quarto, onde o ritual falhou. Em vez de morrer, ela ficou presa entre os planos. Desde então, vive nos espelhos, sugando energia daqueles que ousam encará-la. Álvaro invadiu a casa durante a madrugada. Levava uma câmera de infravermelho, crucifixo e uma cópia do Salmo 91. Assim que entrou no quarto, sentiu um frio cortante. O espelho estava coberto por um lençol escuro. Ele o retirou. O vidro parecia normal, até que uma névoa surgiu de dentro, e Clarice apareceu. Ela não gritou, não moveu os lábios. Apenas o encarou. Mas Álvaro sentiu sua mente sendo perfurada. Ouviu sussurros dentro da cabeça e viu imagens de corpos deformados presos do outro lado. O espelho se abriu como água, e uma mão saiu. Álvaro fugiu, mas uma marca ficou em seu braço, 5 dedos queimados na carne. Desde aquela noite, Álvaro não consegue ver o próprio reflexo. Onde quer que vá, os espelhos mostram apenas a silhueta de Clarice observando de longe, como se estivesse esperando o momento certo para puxá-lo também. A lenda voltou à tona. A cidade se tornou tema de investigações paranormais. Em Vitória, espelhos começaram a rachar sozinhos. Pessoas relataram sentir presenças nas salas de maquiagem, em hotéis, em elevadores espelhados. As autoridades preferiram não comentar, mas uma mulher foi filmada em estado de pânico em um shopping, gritando que estava sendo arrastada pela moça do vidro. Foi então que o pânico começou a se espalhar. Um influenciador digital fez um vídeo zombando da lenda, encarando o espelho do próprio quarto e dizendo o nome de Clarice 3 vezes. No dia seguinte, desapareceu. Sua mãe encontrou apenas seu celular gravando o teto, e um espelho partido com sangue nas bordas. A história virou manchete nacional. Especialistas tentaram explicar como histeria coletiva, mas a frequência dos casos e a semelhança dos relatos começaram a assustar até os mais céticos. Um padre foi chamado para abençoar a casa original. Ao entrar, teve convulsões e precisou ser retirado em coma. Espelhos foram retirados de escolas, hospitais e comércios locais. Mas não adiantou. Clarice encontrava outras superfícies refletoras, a tela dos celulares, a água parada, as janelas à noite. Dizia-se que, quanto mais medo alguém sentia, mais ela se aproximava. Era como se alimentasse do terror. Um grupo de ocultistas tentou selar o espelho com um ritual. Acenderam velas brancas e leram orações em latim. Quando chegaram ao fim, o espelho explodiu, ferindo 2 deles. No vidro estilhaçado, cada fragmento refletia o rosto de Clarice em diferentes estágios de sofrimento, como se várias versões dela existissem. Diante disso, a prefeitura decretou a interdição da casa e cercou toda a área. Mas foi tarde. A maldição já havia se espalhado. Crianças nasciam com olhos vidrados, como se tivessem visto algo terrível antes mesmo de falar. Uma escola inteira fechou por surtos de histeria coletiva envolvendo espelhos. A cidade virou uma assombração viva, um lugar onde os espelhos são cobertos, os vidros opacos e as televisões viradas para a parede. Mas ainda há quem jure ver Clarice nos reflexos do olhar alheio. Como se ela já não precisasse mais de espelhos, apenas de medo. Hoje, ninguém mais ousa pronunciar o nome dela em voz alta. Os espelhos antigos são enterrados ou jogados no mar. Mas a verdade é que Clarice nunca foi um mito. Ela foi real, traída por todos e aprisionada por mãos humanas. Agora, ela quer justiça. E sua justiça é o terror. Uma mulher em Vila Velha foi hospitalizada após cortar todos os espelhos de casa. Repetia sem parar: ela sorriu para mim, ela sorriu, mas eu não sorri de volta. Os médicos não conseguiram identificar a causa do surto, e nem a origem das cicatrizes nos pulsos, estavam em forma de mãos.
Clarice é uma presença agora. Uma sombra refletida. Uma rachadura no vidro. Ela não aparece quando você quer. Ela aparece quando você está vulnerável. Quando olha rápido demais para um reflexo e sente que algo está diferente, é porque ela está ali, observando. A cada ciclo lunar, novos casos surgem. A fita original dos estudantes desapareceu dos arquivos da delegacia. Álvaro foi internado após tentar arrancar o próprio rosto, dizendo que queria sair do lado de cá. Os moradores de Conceição do Castelo não falam mais dela. Evitam espelhos. Vivem em silêncio. Mas você, que leu essa história até aqui, pense bem antes de olhar nos olhos do seu próprio reflexo esta noite. Se ele demorar demais para se mover, corra. Porque Clarice já sabe seu nome. E talvez, só talvez, ela sorria para você. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.